Eu vou tirar a medalha porque dizem que é mesmo de ouro e nos tempos que correm temos que ser precavidos. Sabem que nestas cerimónias e nestes momentos, e eu até nem tenho muitas desculpas porque sou obrigado muitas vezes a fazer discursos, mas de facto, nestes momentos, quando entra a emoção e entra o afeto, é sempre mais difícil. É mais difícil porque somos confrontados com memórias, somos confrontados com momentos que conhecemos, que vivemos, uns melhores, outros menos bons, como em tudo na vida. Eu conheci o Nersan há 22 anos atrás, como foi dito, primeiro com o Zé Eduardo Marçal, que foi quem fundou, que depois foi substituído pelo Zé Eduardo Marçal, que agora é substituído pela Maria Salomé, e que têm para mim os três em comum, um denominador comum, que é ser amigo dos três. Portanto, eu com o Nersan estou condenado a ter aqui uma relação matrimonial permanente. Bem, penso que é mais fácil agora com a Salomé do que nas circunstâncias anteriores. Penso que é mais fácil hoje do que nas circunstâncias anteriores. Mas, ao longo dos anos, o Nersan foi sempre uma pedrada no charco neste distrito, que nunca foi muito forte no plano associativo, em que se perdeu muitas vezes tempo com divisões secundárias, menores, e o Nersan foi um pouco o cimento daquilo que é hoje a realidade e o lado mais homogéneo do distrito de Santarém. Se há uma instituição que se pode dizer que é de todo o distrito, é o Nersan, não é de Orém, não é de Abrantes, não é de Tomar, não é de Santarém, não é de Rio Maior, não é de Rio. E também encontrei aqui ao longo dos anos muitas pessoas que correram ao longo da minha vida, em Tomar, na política, nas autarquias, amigos, no governo, no turismo, enfim, em todas aquelas, por onde fui passando. E o Zé Eduardo Carvalho, em 2006 ou 2005, disse-me que o Nersan tinha decidido atribuir-me a medalha de ouro. Eu disse-lhe que não tinha intenções de receber esta medalha, esta iniciativa e esta homenagem do Nersan, porque sou daqueles que entendo que quem desempenha cargos públicos não faz favor nenhum resolver os problemas. Nós em Portugal passamos muito e somos muito reféns desta circunstância de quem desempenha cargos públicos entender que está a fazer um favor. Não está a fazer favor a ninguém. Está a cumprir a sua obrigação. O que fiz como secretário de Estado, o que fiz como deputado, não tinha que ser reconhecido publicamente. Era a minha obrigação, era o meu compromisso de noção de serviço público. Era isso que eu tinha assumido nos momentos públicos. E disse-o ao Zé Eduardo, que estava comigo no Rio de Janeiro, quando eu fui receber aquilo que eu disse que era o único título que eu recebia na vida e que aceitava receber, que era o de cidadão honorário do Rio de Janeiro, porque era uma cidade bonita, era a última cidade feliz do mundo, onde eu gostava de estar. Este eu recebo, não recebo mais nenhum. Bem, o Zé Eduardo voltou à carga há umas semanas atrás, e tem um argumento novo, é verdade, eu hoje não tenho cargos públicos, portanto estou sem mandato, como dizem os meus amigos brasileiros, estou e gosto e sou feliz assim, há vida para além dessas coisas. Eu hoje não desempenho cargos públicos, e o Zé Eduardo disse-me também que era o último ato como presidente do Nersan, que foi hoje eleita a Salomé, a quem desejo muitas felicidades, que bem precisa. Vai iniciar funções como presidente do Nersan, porventura no momento mais delicado com que esta associação foi confrontada ao longo dos seus 22 anos de história. Tem pela frente muitos obstáculos, muitas dificuldades, eu sei que vai ser capaz de as ultrapassar. E o Zé Eduardo lá conseguiu, por esta circunstância de eu hoje não desempenhar cargos públicos, que aceitasse esta iniciativa do Nersan. Mas volto a dizê-lo, aceito com o pressuposto e com este princípio de que não fiz favor nenhum, fiz a minha obrigação e deveria, aliás, ter feito ainda mais do que aquilo que fui fazendo ao longo dos anos em que desempenhei cargos públicos. Porque acho que esta noção é uma noção muito, muito importante. Da mesma forma que encontro aqui hoje autarcas de outras forças políticas, de outros conselhos que aqui estão, e é esse espírito, essa atitude que nós devemos estar. Eu estive sempre na vida pública com a convicção de que a ser refém de algum valor era o valor da defesa daquilo em que eu acreditava. E nós temos que ser capazes de ir mais longe. Dizia há pouco, a Salomé vai ser presidente desta instituição num momento particularmente difícil. E é verdade. Hoje a Europa e Portugal estamos num clima e numa grande incerteza. É a altura de percebermos
até que ponto podemos ser capazes ou não de construir um projeto de ambição e de esperança para o nosso país, mais do que para a nossa região. Devo, aliás, dizer que outro dia no norte do país, dizia no desempenho de cargos partidários que hoje ocupo, que os futuros deputados, e aqueles que já hoje são deputados, têm uma dificuldade acrescida em relação àquela que eu tive no passado. É que nos orçamentos de Estado, na discussão dos orçamentos de Estado, eu podia tentar exigir qualquer coisa para a minha região, podia discutir o PIDAC. Bem, hoje não há nada para discutir. O caminho que vamos ter pela frente é um caminho de grande responsabilidade e de grande exigência. Acabou aquela ideia de os deputados fazerem quase que um levantamento sobre os apoios que vinham ou não para cada uma das regiões, e aquela ideia de que bom deputado era aquele que conseguia mais PIDAC, conseguia mais investimentos, conseguia mais projetos para a sua região. Há hoje um novo sentido, uma nova responsabilidade e uma nova perspectiva. Portugal precisa de quem tenha um projeto e não de quem tenha um discurso. É esta hoje a grande diferença com que nós somos confrontados. Portugal precisa cada vez mais de quem tenha um projeto para este país e quem tenha menos palavras e de quem não tenha só um discurso para Portugal. As palavras são importantes, mas muito mais importante do que as palavras são de facto a realidade com que nós somos confrontados e sabemos. Há aqui uma pessoa que aqui está hoje que representa o espírito de todos aqueles que aqui estão. Aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma enorme admiração. E pedi ao Zé Duarte que o convidasse para ele aqui estar hoje, que é o Padre Mário Duarte. Aquela que é a sua vida, a sua dedicação, a sua entrega, completamente desapaixonada de quaisquer valores materiais. Eu digo, eu sou um católico, como muitos portugueses, não sou propriamente um católico, um exemplo de católico praticante, mas digo sempre, se todos os responsáveis e todos os representantes da Igreja fossem como o Padre Mário, isto ia ser de outra maneira e nós éramos capazes de encarar. Ele tem uma obra notável no meu concelho em Tomar, é agora o pároco também de Tomar. É um bom exemplo de quem, com abnegação, de uma forma apaixonada, desinteressada, dá tudo e não quer receber nada em troca. E recebe depois muito carinho, muita amizade, e recebe um reconhecimento que é muito justo. E é nele que eu aqui quero dizer e agradecer a todos aqueles que aqui estão, hoje. Deixar também uma última palavra, que é uma palavra de esperança. Nós, hoje, Portugal atravessa dificuldades delicadas. Podemos dizer, em bom rigor, que ainda não atingimos o ponto mais delicado, ponto mais difícil. Infelizmente, ainda não atingimos o ponto mais delicado e o ponto mais difícil. Ainda vamos receber mais notícias do que aquelas que recebemos até aqui, o que é injusto, é delicado e leva muitas vezes a que os portugueses se questionem se, ano após ano, eu diria quase década após década, nos últimos 30 anos, em particular nas últimas duas, têm sido pedidos sacrifícios aos portugueses, muitos sacrifícios aos portugueses, e a sensação é que estes sacrifícios não têm fim e que cada vez mais é difícil conseguirmos atingir os nossos objetivos e que é a altura também dos sacrifícios valerem a pena, saber se vamos fazer sacrifícios, mas eles têm que valer a pena. Há um caminho de dificuldades, é uma atitude de grande exigência. E que essas dificuldades, essa exigência tem que ter um fim, e o fim é nós sermos capazes de ultrapassar as circunstâncias e a situação em que hoje estamos, que sabemos que são europeias. A Europa atravessa hoje uma crise delicada, uma crise difícil neste mundo muito competitivo, neste tempo de incertezas, mas a verdade é que, no contexto da Europa, há os que estão piores, uns estão melhores do que os outros, e Portugal, infelizmente, para nós, está hoje, não no pelotão daqueles que estão melhor, mas estamos, infelizmente, um pouco na retaguarda desse mesmo pelotão. Mas temos que ter a capacidade e a experiência e a atitude de assumir que só há esperança se tivermos ambição, e só vamos ter ambição se formos capazes de encarar e de elencar as dificuldades com que hoje somos confrontados, mas com uma grande seriedade. Eu, quando há pouco dizia que Portugal não precisa de um discurso, não, precisa de um projeto. E esse projeto tem que ser um projeto que seja realista e que vá de encontro àquelas que são hoje as realidades com que nós somos confrontados, como saúde, o NERSAM, por aquilo que tem sido capaz de fazer. E também eu devo dizer, Portugal precisa de ter um associativismo empresarial com a qualidade do associativismo sindical. Nós temos hoje em Portugal, eu sou insuspeito nesta matéria, de dizer que o associativismo sindical é hoje mais forte, mais consistente do que o associativismo empresarial. Nós temos que ter também um associativismo que dependa menos do Estado, que queira viver menos do Estado, para que possa ser mais livre, para que possa ser mais responsável e para que possa ser mais representativo. E este é um caminho
que nós temos que ser capazes todos de assumir. Os que têm responsabilidades a nível público, mas também aqueles que têm a nível das empresas, e são as empresas que geram riqueza. De uma vez por todas temos que nos convencer que quem gera riqueza, quem vai criar as condições para nós ultrapassarmos as dificuldades não é o Estado. O Estado sabe gastar dinheiro e, infelizmente, como temos sido confrontados ao longo dos anos, nem sempre o sabe gastar bem. Mas a função do Estado é gastar dinheiro. A função das empresas e das pessoas é ser capaz de gerar riqueza. E esta atitude com que nós temos que abordar o nosso futuro, próximo, já próximo, leva a que as associações empresariais têm aqui um papel importante. E o NESAM foi capaz de o fazer ao longo destes 20 anos, com projetos arrojados. Eu lembro-me de comentários que li, que eu vi há pouco aí, duas pessoas comigo e com o Zé Eduardo, Marçal, envelhecemos, eu ia dizer que crescemos juntos, já não estamos na fase de crescer, estamos na fase de envelhecer, o Joaquim Mídio e o Joaquim Duarte, que de pequenos projetos editoriais que construíram, com o Ribatejo e com o Mirante, aqui na nossa região, dois projetos mais sólidos. Ainda me lembro como a forma como nós abordávamos aqueles que eram os problemas da nossa região e como pensávamos que os podíamos ultrapassar. E a verdade é que estes 20 anos depois, temos mais autoestradas, temos mais infraestruturas, apostámos muito, como diz ali o meu amigo Mira Amaral, apostámos muito no hardware e esquecemos de olhar para o software. E a verdade é que temos hoje esta incompatibilidade que é a de podermos gerar um modelo de desenvolvimento social em que a sociedade sinta que somos capazes de ultrapassar as dificuldades com que somos confrontados, mas que, acima de tudo, somos capazes de construir uma sociedade mais justa, mais harmoniosa. E eu conheço bem o poder local, e estão aqui presentes de Câmara, dizer que, se é verdade que muitas vezes se ouvem críticas ao poder local que são legítimas, tomara a administração central, tomara os governos de todos os partidos que passaram ao longo dos últimos anos, poderem ter as medalhas e os galhardetes que têm o poder local na capacidade que ainda hoje geram de poder resolver muitos problemas, em particular no plano social, com que somos confrontados. Hoje em Portugal só não há maiores problemas sociais, não há maior miséria e não há maiores contrastes e maiores problemas sociais porque as autarquias estão a ser substituídas à administração central naquela que era a responsabilidade da administração central. E, portanto, nós temos que ser justos, temos que ser corretos, temos que ser capazes de enquadrar e de olhar se queremos construir um país que seja um país harmonioso e um país equilibrado, mas um país em que o Estado tem o seu papel e tem que saber estar à altura dessas suas responsabilidades, saber em cada um dos momentos elencar aquele que é o papel que a administração central ou a administração local vão ter que assumir, mas olharmos também mais para a sociedade. Está na altura de olharmos para os setores mais dinâmicos da nossa sociedade, para as empresas, para as academias, para as associações. Na área social, olhar para o terceiro setor, não é só o privado e o público. Existem hoje outras oportunidades, existe hoje uma nova visão, uma outra visão da sociedade, e se nós continuarmos para problemas novos, com soluções antigas, não vamos ser capazes de atingir os nossos objetivos. Foi essa a forma como eu estive sempre na vida pública. Foi assim que estive. Sou feliz e responsável por aquilo que fui fazendo ao longo da minha vida. Arranjei muitos inimigos, arranjei bons amigos. A vida é feita mesmo dessas opções e dessa dicotomia. Sei que tenho mais bons amigos do que bons inimigos, por isso ainda cá vou andando, apesar dos vaticínios que me vão fazendo sempre de enterros prematuros no plano político, e que certamente continuarão a ser feitos esses enterros. Nós temos que ser capazes de, com coragem e também sermos muito genuínos. É isso que se pede a quem está na vida pública. Chega de falsas promessas, de falsas realidades, e temos que saber olhar para as nossas responsabilidades, para aquela que é a nossa missão, para aquelas que são as nossas opções, também com a mão no coração, e saber que há espaços e há momentos em que a razão, se é muito importante, temos que ser capazes de ser iguais a nós próprios, de ser verdadeiros e de ser genuínos. Foi esse sempre o caminho que eu quis seguir. Muito obrigado a todos.